Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que pesquisa muito e toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado no fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, aos comentários e aos novos inscritos do nosso último podcast. Comentem, divulguem, deem like, porque cada likezinho ajuda muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, a Caixa de Areia Prussiana, contei um pouquinho de forma bem inocente a infância na guerra. Em 1941, Rolf Klissener, de 5 anos, e sua mãe foram evacuados para Mark Brandenburg. Lá no campo, o menino passa anos despreocupados, apesar do caos da guerra, na caixa de areia prussiana. Ele aprende a cavalgar, ordenar e conhecer o sexo oposto. E até instintos arcaicos são despertados nele. Foi disso que nós falamos. Uma história muito simples, muito inocente, pelos olhos de uma criança. Hoje o assunto está diferente. O pacto do diabo com os capangas de Hitler. Os nazistas dos Estados Unidos. Eles eram úteis. Então, ninguém se importava com o passado deles. Os Estados Unidos cooperaram com os antigos nazis. Um relatório do Ministério da Justiça mostra claramente. O relatório foi mantido em segredo durante anos e revela com mais detalhes do que nunca quão intensa foi essa colaboração. Seu trabalho exige tenacidade, engenhosidade e um certo senso de macabro. Por um tempo, o exercício de suas funções, Rosenbaum guardou um pedaço do couro cabeludo do médico de Auschwitz, Josef Mengele, na gaveta da sua escrivaninha. A revista dominical norte-americana Parade chama Rosenbaum, 55 anos, de o último caçador de nazistas. Desde 1995, é diretor do Gabinete de Investigações Especiais, OSI, em Washington. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos que rastreia criminosos de guerras fugitivos, especialmente nazis escondidos. Um relatório interno revela agora com detalhes com que essa força especial está lidando. O relatório tem 617 páginas e foi mantido em sigilo pelo Ministério da Justiça durante 4 anos. No ano passado, sob pressão legal, foi publicada uma versão amplamente editada. E agora, New York Times publicou um relatório completo online. Ele documenta com raros detalhes a colaboração das autoridades dos Estados Unidos com os ex-nazistas. Quando o OSI, tenta incansavelmente identificar os capangas nazi e expulsá-los do país, outras autoridades dos Estados Unidos tinham prazer em utilizar os antigos nazis como espiões e informantes. A CIA cobriu-os durante a Guerra Fria. Os antigos vassalos de Adolf Hitler colocaram voluntariamente a sua experiência a serviço da segurança nacional. Compromisso ou pacto com o diabo? A América, que se orgulhava de ser um porto seguro para os perseguidos, também se tornou, em pequena medida, um porto seguro para os perseguidores. Essa é a frase central do relatório, escondida bem no fundo da seção intermediária.
Alguns podem ver essa colaboração do governo com os perseguidores como um pacto faustiano com o diabo. Outros verão isso como um compromisso moral aceitável, nascido da necessidade. O fato de ter havido cooperação entre as agências governamentais dos Estados Unidos e os antigos nazis não é, em princípio, novo. É bem conhecido o caso do pesquisador de foguetes Wernher von Braun, que mais tarde fez carreira na agência espacial NASA. Ele chegou aos Estados Unidos com a Operação Paperclip, assim como o funcionário da SS, Arthur Rudolph. Ele administrou a fábrica subterrânea de armamentos no campo de concentração de Mitteldaldora, na Turíngia, onde os prisioneiros trabalharam com engenheiros alemães para construir armas secretas, como a V2. Rudolf veio para os Estados Unidos em dezembro de 1945 e tornou-se cidadão em 1954. De 1961 até sua aposentadoria, 1969, ele trabalhou para a NASA, onde desempenhou um papel fundamental no projeto do veículo de lançamento Saturno V, que levou pessoas à Lua pela primeira vez em 1969. Ele até recebeu um prêmio da NASA por isso. Também teve criminosos da SS na CIA. Segundo o relatório, o OSI soube do passado nazista de Rudolf apenas por acaso. As autoridades tentaram então fazer do agora proeminente homem da NASA um exemplo e forçaram-no a deixar os Estados Unidos. Rudolf retornou à Alemanha em 1984, mas continuou sendo o único cientista do Paperclip a ser processado pelo OSI. No outro caso, o próprio Departamento de Justiça teria encoberto o passado nazi de um funcionário da CIA, Sherin Sokov, um antigo membro da Waffen-SS. Foi inocentado pelo Ministério em 1980, apesar de ter informado a CIA sobre sua ligação com a SS após a sua chegada aos Estados Unidos. Sokov morava nos Estados Unidos desde 1955. Tornou-se cidadão americano em 1961. Apesar de muitos rumores e relatórios sobre seus crimes na SS, o OSI falhou no tribunal na sua tentativa de deportá-lo. Sokov morreu em um atentado à bomba em sua casa, em Nova Jersey, em 1985. De acordo com um novo relatório, os Estados Unidos usaram sistematicamente colaboradores nazistas registrados como fontes de inteligência. Isso foi particularmente verdadeiro para a CIA e o Counterintelligence Corps, CIC, o antigo departamento de contra-espionagem do Exército dos Estados Unidos. A CIC considerou justificável fazer uso dos indivíduos moralmente repugnantes em nome da segurança nacional. Como exemplo, o relatório cita Edgar Sleipenix, um colaborador nazi da Letônia, que se diz ter estado envolvido na morte de centenas de comunistas. Sleipenix foi para os Estados Unidos através do Chile depois da guerra, onde trabalhou como treinador da equipe olímpica de atletismo, sem nunca ter recebido a cidadania norte-americana. Em 1981, a OSI solicitou sua deportação, mas também falhou na justiça. Em 1958 a 1967, Sleipenix trabalhou para a CIA como informante e contato, diz esse novo relatório.
O então diretor da CIA e mais tarde presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirmou o emprego de Leibniz, mas ao mesmo tempo descartou como menor. Leibniz morreu sem ser molestado nos Estados Unidos em 1988. Outro protegido da CIA foi o ex-oficial SS Otto von Bolschwing, capanga de Adolf Eichmann. A CIA aceitou o seu passado nazi devido a circunstâncias atenuantes. A agência de espionagem o contratou no exterior em 1949, depois o ajudou a fugir para os Estados Unidos em 1954, onde trabalhou por muito tempo como gerente de alto escalão de várias empresas multinacionais. Pelo menos em público, o governo dos Estados Unidos não deveria se recrutar, mas sim proibir ex-nazis e colaboradores de entrar no país. Por instigação da OSSE, até 80 mil nomes estavam temporariamente na lista de observação nazista do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Alguns foram poupados, como o ex-porta-voz do Conselho e presidente honorário do Deutsche Bank, Hermann Josef Abs. Em 1983, o OSSE pressionou para colocar Abs na lista de vigilância, devido ao seu envolvimento com a arianização. A Agência de Imigração dos Estados Unidos, INS, concordou com isso, mas o OSSE descobriu mais tarde que isso nunca aconteceu. Rolou uma cooperação com a Alemanha. O novo relatório também critica a ambivalência temporária do governo federal alemão na caça conjunta aos nazis. A boa vontade dos alemães era óbvia e a cooperação geral foi, sobretudo, positiva e produtiva. No entanto, houve áreas de frustração. As investigações dos Estados Unidos ficaram presas no matagal administrativo alemão. O OSSE concluiu que também ocorreram perturbações diplomáticas isoladas quando ex-nazistas foram devolvidos à Alemanha, embora a Alemanha tivesse a obrigação moral de aceitá-los de volta após a deportação. Às vezes, o OSSE participou da busca nazista fora dos Estados Unidos. Ajudou a identificar o corpo de Josef Mengele, que morreu sem ser reconhecido no exílio no Brasil, em 1979. Em meados da década de 80, amostras de DNA foram retiradas do couro cabeludo do anjo da morte de Auschwitz, razão pela qual o capanga da OSSE, Rosenbaum, teve a relíquia em Washington por um breve período. A própria história do relatório da OSSE é típica de abordagem ambivalente aos capangas nazi. Foi encomendado em 1999 pela então Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Janet Reno. Mas desde a sua conclusão, 2006, o Ministério recusou-se a publicá-lo na íntegra. O governo anunciou que o relatório completo será lançado. Ele contém numerosos erros e omissões factuais. Quais deveriam ser? É questionável. Quando assumiu o cargo, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confiou ao Departamento de Justiça a divulgação dos arquivos internos do governo. Em março de 2010, o OSSE foi fundido com outra divisão do Departamento de Justiça para formar a Seção de Direitos Humanos e Processos Especiais. Isso deveria agora cuidar dos criminosos de guerra de todos os tipos. O oficial de justiça de longa data, Teresa McHenry, foi nomeada chefe e Ellie Rosenbaum
foi nomeado diretor de estratégia.